Oi, maravilhosos e maravilhosas, voltei. Agora pra falar, gente, mas de novo, né, pra continuar essa minha saga aí do meu ano de au pair. Eu tinha parado na parte onde eu tinha ido pra casa da minha coordenadora, né? E aí o meu rematch começou a acontecer lá. Eu tive muita dificuldade, assim, porque essa história, ela me... É até difícil pra mim falar sobre essa história, porque essa história, ela mexeu muito comigo. Foi algo que me afetou muito, e quando eu cheguei na casa da Maria, depois de tudo que eu passei e tal, depois de ter conseguido sair de lá, quando eu entrei no carro da Maria, eu só sabia chorar, assim. Eu só chorava, não conseguia falar nada. Eu fiquei na casa dela, eu só chorava o tempo todo. E, e ela me perguntava o que tinha acontecido e tal, e eu tentava explicar pra ela. E ela realmente ela ficou do meu lado e ela me perguntava, cara, por que você não me pediu ajuda? Eu falei assim, eu não sei por que eu não pedi ajuda. Eu não sei se eu não me senti forte o suficiente pra pedir ajuda pra você e tal. E ela falou, por que você não me falou que você tava trabalhando horas a mais e tal? E depois eu percebi, eu acho que eu tava meio com a minha experiência com a minha primeira LCC, que não valeu de nada, assim, ela foi uma porta, assim. Quem me ajuda realmente no meu primeiro rematch foi a minha própria host mom e foi a minha program director, que elas me ajudaram muito, assim, a procurar outras famílias e tal, e ter certeza que eu ia ter um rematch bom, mas, né, mesmo com todas as certezas, a gente nunca sabe realmente o que vai acontecer. Então eu passei 3 semanas na casa da Maria, uma semana a agência estava pensando o que eles iam fazer comigo, né? E aí eu fui pra casa da Maria e tal, eu só sabia chorar, chorar, chorar. Fiquei dormindo no basement dela, num basement escuro, assim. Era dormia num sofá mesmo muito duro, porque, né, era um basement, não era uma casa mesmo. E eu lembro de chorar muito, assim, eu não lembro da minha vida uma época que eu chorei tanto, assim, eu chorava muito, muito, assim, naquele basement escuro e frio, tava começando o inverno já. E, na verdade, tava começando o outono. E eu chorava, assim, eu olhava em volta e eu perguntava, gente, por que isso tá acontecendo comigo? Por quê? Por quê? O que eu fiz, sabe, pra merecer isso? E, tipo, eu contava, parecia que ninguém ia acreditar em mim, sabe? Só que depois eu parei pra pensar que o que importava é que eu sabia a verdade. E não importava se, o que as outras pessoas pensavam, o que essa mulher pensava. Eu só ia fazer o que tinha que ser feito e decidi, aquele momento, lutar e falar assim, não, essa mulher não vai me vencer. Essa maldade dela não vai me vencer. E aquela mesma noite que eu cheguei na casa da Maria, eu falei assim, não, eu vou fazer um e-mail aqui rebatendo tudo que ela falou de mim, né, na entrevista de saída, e que a agência realmente abraçou. E aí eu fiz um e-mail gigantesco pra agência rebatendo todos os pontos que eles falaram, né? Eu sou uma pessoa muito argumentativa, né? Pra isso eu sou muito boa. E eu, primeiramente, quando eles falaram sobre, por exemplo, o que eu gritava com as crianças o dia inteiro. Aí eu escrevi no e-mail, né? Falei assim no e-mail, tá, eu tava gritando com as crianças o dia inteiro. Se eu estava gritando com as crianças o dia inteiro, nós temos vizinhos. Como que eu estou gritando com crianças o dia inteiro? Primeiro, eu tenho voz ainda, né? Eu ainda tenho voz para falar. Segundo, se eu tô gritando com crianças o dia inteiro, como que nenhum vizinho chamou a polícia? Pra mim. Se eu tô gritando com as crianças o dia inteiro. Se eu tô falando, gritando com elas, não sei o que e tal. Pelo contrário, os vizinhos, eles me elogiavam pra ela e ela não tava nem aí, a Rochman não tava nem aí. Os vizinhos elogiavam porque a gente ficava lá fora brincando, a gente fazia um monte de coisa, a gente brincava
com um monte de coisa, assim, eu inventava um monte de coisas e antes eles ficavam muito dentro da casa. E quando eu cheguei, eu arrumei playdates pra eles, levava eles pra conhecer outras crianças e tal, a gente brincava muito lá fora, no jardim mesmo, né? Nós fazíamos muitas coisas juntos, né? E eles gostavam muito de mim. Então, e aí eu falei pra eles, então, como, né? Que eu tô gritando com essas crianças o dia inteiro e tal. E ainda tenho voz e tal, ninguém chamou a polícia. Não tem nenhum repórter da polícia pra mim, né? E aí, sobre a menina mais nova ter medo de mim, eu mandei uma foto dela deitada no meu colo, assim, tipo, super à vontade. Falei assim, tá, essa criança tem medo de mim? Como que essa criança tem medo de mim? Sendo que ela tá aqui deitada no meu colo nessa foto, tipo, e várias fotos mesmo da gente, nós muito felizes e tal. Porque eu tirava muitas fotos com eles, né? E aí fiz muitas, assim, que eu não lembro agora. Eu fiz muitos questionamentos, né? E no final eu falei assim, olha, se o meu caso não for resolvido, eu vou ter que ligar pro J1 Visas, que é o departamento do governo americano que faz parte, que cuida desse desse processo, né? De tudo que tá errado. E aí isso é uma coisa que eu falo muito pras au pairs. As agências, elas preparam muito a gente pro melhor. Elas nunca preparam a gente pro pior, porque eles acham que tudo vai ser lindo, tudo vai ser maravilhoso, e eles não preparam a gente, eles não falam. A gente recebe no consulado um papelzinho lá falando e tal, nós temos direitos e tal, blá blá blá, só que a gente fica com medo de ligar, entendeu? Mas é o nosso direito. A gente fica com medo de ligar, ai, não sei o que e tal. Não, se você acha que você tá certa, você tem que ligar pro governo sim. Entendeu? Eu arrumei o número do governo pelo Au Pair Grupão Brasil. Au Pair Grupão Brasil. E eu liguei pra eles primeiramente, né? Super nervosa e tal. Falei que queria abrir uma denúncia contra a agência. E aí eles me falaram que eu poderia abrir uma denúncia contra a agência e contra a família. E achei que não era prudente, por enquanto, abrir contra a família, era mais pra agência, porque eu queria resolver o meu problema. Mas enfim, aí eu mandei esse e-mail e tal. E aí no dia seguinte, uma Program Director de Boston me ligou. E aí ela começou a conversar comigo e tal. E aí, quando eu falei que eu ia ligar pro governo, ela falou assim: então, você mencionou no seu e-mail que você, se a gente não resolver, você vai mandar, você vai abrir uma complaint no J1 Visas. Aí eu falei assim, sim. Aí ela falou assim, que a gente acha que você quer colocar a gente no spot, que é tipo, encurralar a gente. Eu falei assim, não, isso é só um aviso. Se vocês não resolverem o meu problema, se vocês não acatarem tudo que eu falar, eu vou abrir uma complaint sim, eu não tenho problema nisso. Eu sei que eu tô certa. Eu sei da minha verdade. E eu vou com ela até o fim. Se vocês não quiserem acreditar em mim, eu vou abrir a denúncia e vocês vão ter que lidar com o governo. Simples assim. E aí tudo bem, conversamos e tal. Aí ficaram uma semana pra resolver o problema. Aí uma semana eu abri a complaint, né? E a denúncia. E o governo começou a acompanhar o meu caso. Até eu ser colocada numa outra família e tal. Porque eu falei pro governo, se você... e eu acho que é algo que as meninas têm que pensar também. Se você acusa uma pessoa de, sei lá, de chegar bêbada na casa, de gritar com as crianças, de não fazer nada, você tem que provar. E ela não tinha como provar nada disso contra mim. Então como que eu ia sofrer represálias de uma coisa que uma pessoa falou, sendo que ela não tem prova nenhuma sobre mim? Entendeu? E é uma coisa que eu também falei nessa ligação da Program Director, que ela falou que eu tava colocando eles no spot, não sei o que e tal. Eu falei pra ela, não, pra você me acusar de uma coisa, você tem que provar. Enquanto você não provar, eu não posso sofrer represália, não posso ser mandada de volta pro meu país simplesmente porque é uma pessoa. Então agora eu vou inventar, sei lá, que o host dad me violentou, e aí? Eu posso inventar. O que você vai fazer? Aí eu vou acabar com a vida do cara só porque eu quero, assim. Porque é isso, sabe? Não é assim, as pessoas têm que ter prova. Entendeu? Aí ela, mas isso não é um caso de polícia. Eu falei, mas pode virar.
Porque eu não vou sair daqui enquanto enquanto ela não provar que eu fiz o que ela tá falando que eu fiz. Aí foi uma coisa assim, ai gente, foi muito tenso. Eu fiquei uma semana nesse limbo, né, brigando muito com a agência e tal. Eu liguei liguei pro J1 Visas, fiz uma ligação, recebi o e-mail, tipo, fiz uma ligação e mandei um e-mail pra Joy Proctor, e ela me respondeu depois, e-mail, que eu acho que eu tinha mandado o e-mail errado, se eu não me engano, pro endereço de e-mail errado. E aí eles acompanharam o meu caso e tal, e aí eu percebi primeiro que a agência, ela tava deixando, eles me deixaram, depois de uma semana nesse limbo, eles me deixaram online. E aí o que aconteceu? Eu percebi que a agência, primeiro, ela tava deixando o meu perfil invisível para as famílias, que eu conseguia falar com as famílias e tal. E aí eu comecei a ver que eles estavam, tipo, fazendo uma manobra pra fingir que eu estava online, só que eu não estava. E aí eu ia lá no site da agência e tal, via como é que tava e tal. Nesse meio tempo também a agência, a sede do Brasil, me ligou lá na casa da minha LCC, perguntou o que tinha acontecido, eu falei o que tinha acontecido. Eles também cagaram pro que eu falei, eles não se interessaram em saber mais o que eu falei. E eu sei de muita gente, inclusive do meu grupo de embarque, que aconteceram coisas, assim, parecidas. E eles estão movendo, tipo, processos gigantescos contra essa agência. Eu espero que ela perca, porque não é assim pra eles aprenderem que a gente é gente, né? Nós somos gente, a gente não é bicho, né? Pra ser tratada desse jeito, a gente não é máquina, né? Pra ser tratada dessa forma, né? E o que eu tava falando mesmo? Me perdi já. Então, tava me deixando invisível pras famílias. E aí eu falei assim, cara, vocês estão me deixando invisível, né? E tal, não, a gente não tá não, e tal. E aí depois eu percebi que as famílias viam meu perfil, elas seguravam o meu perfil e depois elas soltavam. Porque você recebe a notificação, né? Uma família entrou e tal no seu perfil, e aí eu pegava assim, entrava, e quando eu entrava já não tava mais. O que aconteceu? Todas aquelas mentiras que a host mom tinha falado, eles colocaram no meu perfil. Então as famílias conseguiam entrar no meu perfil, elas viam que eu estava lá, e aí elas liam aquelas coisas horrendas, que aí tinha em cima uma recomendação da minha primeira host mom boa e a segunda péssima, e aí eles falaram, não vou arriscar. Obviamente não vou arriscar, né? E aí eu conversei e tal, eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, vocês colocaram isso no meu perfil, tipo, é sério isso mesmo? Depois de tudo que eu falei e tal. Aí elas falaram assim, mas por que você acha que as pessoas não vão acreditar quando você falar? Eu falei, primeiro, eu não tô tendo nem chance de falar pras pessoas que isso é mentira. Segundo, você acha mesmo que em quem que uma família americana vai acreditar? Numa au pair, uma estrangeira, ou numa outra família americana? É óbvio, não precisa ser muito esperto pra entender que uma família americana vai acreditar em outra família americana. Infelizmente, essa é a realidade, né? E aí, muita briga e tal, e eu, assim, enquanto isso, a Maria me dando super apoio, eu percebi primeiro que eles estavam deixando o meu perfil invisível pra não achar nenhuma família. Depois deixaram visível e colocaram todas as mentiras que a mulher falou. E depois, algumas famílias com crianças mais velhas me procuravam e tal. Só que era pra trabalhar, cara, de domingo a domingo, sabe? Lá no Texas, lá no meio do nada. E eu percebi que eles estavam me mandando, tipo, só família horrível, assim, tipo, muito ruim. Porque eles queriam me colocar em algum lugar. Eles queriam me enfiar em algum buraco só pra falar para o J1 Visas que eu tinha arrumado outra família. Aí eu falei, não, comigo não. Falei, não, eu sei do meu perfil. Eu sei que eu sou
uma ótima motorista, eu sei que eu sou uma boa pessoa, que eu tenho ótimas referências, não tem uma pessoa, um A pra falar de mim aqui. Eu sei da minha pessoa, eu sei que eu mereço coisa melhor, então eu não vou aceitar. E bati o pé, bati o pé, bati o pé. Cara, brigas homéricas eu tive com... Isso tudo discutindo inglês, viu, gente? Tudo isso em inglês, porque tem gente que fala assim... Ah, Nossa, meu sonho, não sei o que, discutir com uma pessoa em inglês, gente. Quando é necessário, cara, você... It blows your mind, assim, sua cabeça, tipo, quer explodir, assim, você quer matar a pessoa pelo telefone, mas não pode, né? Enfim, e aí o que aconteceu? Todo esse tempo eu recebi esses perfis de famílias horríveis e tal, e aí a Maria, que era a minha coordenadora, ela conversava muito comigo e tal, e ela, mas essa família é boa, não sei o que, eu falava, cara, essa família tá lá no Texas, tá lá na PQP, cara, eu não vou pra lá, eu quero ficar aqui e tal. Ela falou, não, cara, mas aí você fica esse resto do seu ano, no próximo ano você volta pra Nova York, não sei o que e tal. E foi tentando falar comigo e tal. Enquanto isso, eu ficava na casa com ela, com os filhos dela, né? Ela tem gêmeos, o Alex e a Valentina, coisas mais fofas. E aí ela falava com as famílias, né? Que tipo assim, que ela não sabia o que tinha acontecido de fato na família que eu tinha saído. Só que ela me via brincando com os filhos dela e tal, conversando até com a mãe dela, que era uma idosa, que mora com eles e tal, a gente passava lá o dia inteiro, eu conversava com ela e tal, e ela falava só italiano e eu só falava português e a gente se comunicava, não sei como, era muito engraçado, era muito, muito, muito bom, era uma senhorinha assim muito fofa. E aí ela falava pras pessoas assim que ela não tinha certeza do que tinha acontecido na casa, só que ela percebia que eu era uma pessoa muito boa, assim, no trato com as crianças dela e tal. E ela fez um marketing, né, de mim. Então, no rematch a gente tem 15 dias pra achar uma nova família. Aí, o que aconteceu? Tipo, passou o Halloween e tal, e aí as minhas amigas perguntam, como é que você tá e tal. Eu falei, não, eu tô bem, gente, mas só que eu não vou conseguir não, porque os dias passavam, eu conversava com as famílias e toda vez que eu conseguia conversar com as famílias, eu chorava muito e tal, porque eu não conseguia falar direito o que estava acontecendo e tal, mas eu chorava muito. Quando as famílias, uma coisa que eu fiz nos grupos de rematch, eu entrei nos grupos de rematch e eu não colocava o meu código, eu só colocava o meu e-mail e me colocava disponível, porque assim as famílias não iam ver primeiro o meu perfil. Eu ia conseguir falar com elas primeiro, falar assim no frente a frente, explicar para elas o que estava acontecendo, a situação e tal, pra depois elas decidirem realmente se elas iam acreditar em mim ou se elas iam acreditar na agência, né? E aí consegui conversar com algumas famílias fazendo isso, e só que aí não consegui muita coisa, né? Aí o que aconteceu? Ó, já estamos quase em 20 minutos de novo. Vai ser um tema pro próximo vídeo. O que aconteceu? Eu tinha 15 dias para achar uma nova família. E sabe quando eu encontrei? No 14º dia. Eu achei uma nova família. E eu vou contar pra vocês no próximo vídeo o resto dessa história muito louca. Até a próxima, gente. Um beijo. Tchau, tchau.